A paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já vá metendo o dedo no like, já vá se inscrevendo, já vá compartilhando para aquele grupo de patrícia que você participa. Sim, aquele de apologética. Aquele da sua paróquia, isso mesmo. Esses vídeos é 100% para católicos, é para a formação do nosso povo, para não deixar ser enganado por seitas sorrateiras enviadas pelo inimigo a este mundo para deturpar o caminho da verdade e atrapalhar a salvação de sua alma. Isso mesmo. Hoje eu vou mostrar neste vídeo os 33 erros multifacetados do protestantismo. Isso mesmo. Veritatis Splendor. Olha só. Mas aqui ao nosso lado, ó. Vamos lá? pentecostesfabio1@gmail.com. Esse Pix está no meu nome, tá? Então, quando você vai fazer o Pix, você já vê logo o meu nome completo. Fábio Ferreira Jacinto, tá certo? Então, doe aí quanto você puder. Deixar de doar, fazer as doações. Nos ajude aí, tá certo? É você que ajuda a uma apologética tão rica como essa chegar a muitas pessoas. Quantas pessoas não já foram salvas das seitas aqui pelo nosso canal? Até mesmo um padre, né, colocou um dia e disse: olha, você sendo semi-analfabeto, sabe de tudo isso, imagina se você não fosse. Eu digo: pois é, padre. E o padre recebeu uma formação aqui, num quadro antigo que eu trouxe, que foi, até esqueci, era não sei o que lá, protestante. Esqueci o nome de um quadro antigo com mais de 30, quase 35 vídeos, ou mais. Um quadro antigo, né? E ele recebeu lá uma formação, olha, ficou assim. Seminaristas recebendo formação aqui. Eu recebo mensagens de seminaristas recebendo formação nos nossos canais, tanto o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, como o canal Apologética Católica do Debate. Formação, veja só que maravilha, né? Então isso não tem nada que pague isso. Então, graças a, em primeiro lugar, a Deus, é você que nos ajuda aí contribuindo para que, fazendo com que esses vídeos cheguem a muitas pessoas, tá certo? Conto com nossas orações. Muito bem, vamos à introdução de tudo isso, tá certo? Olha só, para a maior concisão de quem se chama a si mesmo cristão, sem ser católico, será agrupado com as milhares de seitas sob o título de protestante. Muitos deles preferiram não ser chamados de protestante, mas são. Mas qualquer cristão não praticante da Igreja Católica está fazendo um protesto. Vamos, todos os quesitos você vai ver nesse vídeo. Fazendo um protesto contra a única igreja, única. Cristão tem vários corpos. Tem um só corpo. Certo? Um só corpo. Só, um só batismo, uma só fé, um só corpo. Efésios 4:5. Tá claro ali, é hermenêutica pura cristã católica ali. É hermenêutica. Veja só, ó. Contra a única igreja fundada por Jesus Cristo, admitindo ou não. A palavra protesta contém as primeiras 8 letras de protestante. Estou certo de que nem todas as seitas protestantes cabem nos moldes aqui citados, mas com as milhares de dezenas de seitas, é impossível desenvolver cada tema de acordo com que cada seita individualmente crê, sem afetar o tamanho deste artigo. Primeiro, o erro da opinião pessoal protestante. Vamos lá. Primeiro quesito.
Porque existe atualmente mais de 35 mil seitas diferentes, seitas protestantes no mundo? A resposta está na Sagrada Escritura. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8. Não fareis neste lugar o que nós fazemos hoje aqui, onde cada um faz o que bem lhe parece. 16 de Número, pode ler todo o capítulo 16 de Número, você vai ver. Quando Coré, Datã e Abirão tentaram fundar uma nova igreja, o que aconteceu com eles. Pode ler todo o capítulo 16 do Números, tá? E vocês vão ver, vocês vão descobrir o que acontece com o fundador da igreja. O que aconteceu com Coré ali, foi o que aconteceu com Lutero e com cada um fundador de seita, do falso Cristo desse aí. O versículo ignorado pelos protestantes, visto que fazem estas coisas. Pois é. E ainda Juízes, capítulo 17, verso 6 e 21, 25 diz: Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Veja, meus amigos, que eu estou dando versículos bíblicos, tá? Deixa eu colocar aqui que está aparecendo aqui minha perna. Deixa eu fazer aqui um negócio. Presta atenção. No tempo do descontrole, no tempo da ignorância, a Escritura diz: naquele tempo, quando não havia rei em Israel, presta atenção, cada um fazia o que lhe parecia melhor. Não é isso o que fazem os fundadores dessas seitas? Não é isso hoje que acontece? Ou estou enganado? Eu estou na seita de Macedo, então eu vou sair dessa seita, porque essa seita eu encontrei erros nela, vou fundar uma melhor, como me apraz. E assim se proliferaram, e nós temos hoje aí mais de 35 mil seitas espalhadas pelo mundo. Há outros que digam que há mais de 50 mil, né? E assim saem essas ramificações, né? Essas empresas que na realidade é para isso só. Este versículo é uma fotografia dos protestantes. E ainda, antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, pois jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. 2 de Pedro 1, 20 e 21. De 20 a 21. E ainda 2 de Pedro 2, 16. Olha só. Aqui nós estamos vendo, está sendo bem claro o texto que nós estamos apresentando para você. Esses são os versículos onde nós estamos vendo, onde não se pode fundar a igreja. Mas Jesus disse no 24 de Mateus que apareceria falsos cristos. Quem são os falsos cristos? O falso Cristo é eu me denominar um Cristo? Não. Um falso Cristo é eu fundar uma igreja. Então, quando eu fundo uma igreja e coloco uma Bíblia debaixo do sovaco, dou um nome a ela, que eu não morri na cruz, nem ressuscitei no terceiro dia para fazer isso, então eu sou quem? Um falso Cristo. Segunda carta de Pedro, todo o capítulo 2 você lê, você vai entender ali quando Pedro está se referindo aos falsos mestres, né? Que introduzirão seitas entre vós. São falsos mestres, porque aqui só temos um mestre, é Jesus. Então, quando o sujeito funda uma igreja, ele é um segundo mestre, é um falso mestre, um falso fundador, porque a seita que ele fundou é o corpo dele, do qual ele é a cabeça da própria seita que fundou, certo? Esse versículo é ignorado pelos protestantes. E mais, enviaram seus discípulos com os herodianos, que eles disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Pois é, isso aí é a aparência dos homens, é o que apraz a cada um.
o seu bel prazer. Por isso funda a seita segundo o seu bel prazer, segundo o seu gosto. Mateus 22:16 e Marcos 12:14. Estes versículos são ignorados pelos protestantes. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo: quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros diz que és Elias, outros ainda diz que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Que eu sou. Eu sou, né? Moisés perguntou, e quando perguntaram no Egito que Deus me mandou, o que é que eu digo? Responde para eles: quem me enviou é aquele que disse: eu sou aquele que sou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. A fundação da igreja é a vontade de Deus. Sobre Pedro, né? Que está nos céus. E eu te declaro, e eu vou usar o termo que Jesus fundou a igreja, que foi o dialeto do hebraico, o aramaico. E eu te digo, tu és Quefas. E sobre essa Quefas, lá em João 1:40, Jesus, 42, Jesus muda o nome de Simão para Quefas, pedra. E o que é mais impressionante, meus irmãos, no aramaico não existe o masculino de pedra. Querem traduzir Petros para o grego. Tá? Não existe, é Quefas mesmo, é a pedra, é a rocha do fundamento. Jesus é a rocha angular, a pedra, a cabeça. Pedro, a rocha onde fica o fundamento da igreja que Cristo colocou. Por isso, estáis edificado no fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, né? Onde Jesus fundou sobre a Quefas, Pedro. E veja que os apóstolos, você pega a Bíblia da Ave Maria, que sempre está seguindo os textos originais, você vai encontrar Paulo, quando se refere a Pedro, chamado de Quefas. Né? Ele era chamado de Quefas, porque Jesus mudou de Simão para Quefas. Então o Papa, ele é o quê? Uma rocha, é uma Quefas. E eu te digo que tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não podem destruir a minha igreja, mas para os protestantes, quando Jesus disse isso, que o inferno não podia destruir a igreja, destruiu. Por exemplo, para os presbiterianos, a igreja que Jesus fundou só durou até o século IV, foi destruída. Mas espera aí, nós temos um santo, que é Santo Irineu de Lyon, que ele é muito antes de Constantino, muito antes do século IV. Ele é do tempo do 13º Papa da igreja, São Eleutério. E aí ele escreve a lista dos papas até chegar ao Papa de sua época, da época de Santo Irineu. Santo Irineu, discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de João Batista, de João Evangelista. Tá certo? Aí Santo Irineu escreve de Pedro a Eleutério, que é o Papa de número 13º na igreja. Quando Constantino apareceu, já tinha se passado 32 papas. Era o Papa São Melquiades, quando Constantino tornou-se imperador. Vocês estão imaginando um negócio desse? Você pensa um negócio desse? Aí o pastor inteligente, você sabe qual é o pastor inteligente? Você sabe qual é o protestante inteligente? Que vai estudar isso, que vai atrás dos fatos verídicos, verdadeiros, e vai estudar isso. Moral da história, se torna católico, porque descobre que é a igreja católica. E descobre que ela nunca mudou, que ela continua. Você vai estudar os escritos, patrística, essas coisas, você vai ver. Nada mudou. A igreja continua do mesmo jeito que Jesus deixou ela. Do mesmo jeito que os apóstolos ensinou a cada um. Né? O dia do Senhor, o domingo, como você vê Atos capítulo 20, versículo 6, Paulo disse: nós estávamos ali no dia do Senhor para celebrar o pão, no dia do Senhor para celebrar o pão. Atos capítulo 20, versículo 6. Cara, não tem bicho de sete cabeças não. Quem entende da Sagrada Escritura não precisa nem de patrística para se converter. Eu não precisei nem de patrística para me converter do protestantismo. Só foi usar a inteligência, cara, para descobrir na Bíblia a verdadeira igreja. Quando eu descobri na Bíblia
que tinha um pão vivo, que nós tínhamos que nos alimentar de um Deus que se faz pão, que é entregue a nós em forma de pão. Quando eu fui estudar isso, eu descobri que era a igreja católica, só tinha essa igreja que dava isso. Eu andei mais de 10 seitas procurando esse pão vivo e não achei. Protestante. E fui encontrar onde? A igreja católica. Por isso me converti a ela, a Cristo, ao verdadeiro Jesus, né? Então, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, tudo que está ligado ao Papa na terra, está ligado no céu. Tudo que tu desligares e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que está desligado a essa igreja e ao Papa está desligado do céu, cara. Não se iluda, não. É a Bíblia Sagrada que está dizendo isso aqui. Não é palavra minha, não tem força de... Minha palavra é a palavra humana, não tem força não. Mas a palavra de Deus tem força de mudar a sua vida. Como mudou da minha e da minha esposa, que nos tirou da Babilônia protestante e nos trouxe ao redil verdadeiro. Você lê o capítulo 10 de João, né? O Evangelho Teológico de São João, você vai ver, cara. Ali fala das ovelhas que somos nós, o rebanho, a ovelha que é a igreja. O redil que é a igreja. Ali fala do Papa. Ali fala da pastagem que é a Eucaristia. Ali fala do único pastor que é Jesus. Você vê na igreja católica tem pastor, alguém? Não, tem padres, bispos e diáconos. Né? É a formação do magistério. Porque as funções pastorais competem aos sucessores dos apóstolos, bispo. Atos 20, versículo 28. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Quando Paulo ordena aqueles bispos de Éfeso, ele diz, o Espírito Santo vos constituiu, o Espírito Santo vos ordenou. Porque o sacramento da unção, em todos os sacramentos está o Espírito Santo, para constituir bispos, para pastorear. O pastoreamento vem do bispo. Ele que pastoreia a igreja que Cristo fundou no seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Este versículo anteriores são um exemplo primordial das opiniões pessoais em contraste com a verdade doutrinal. Pois é. Acabam deturpando e não entendendo isso, que religião vindo do termo religare, tudo que tu ligar na terra, religare, termo latim religare, aí tá religião é religa, você com Deus. Então tem religião. Os versículos acima, nenhum discípulo, exceto um, teve algo a dizer fora de suas opiniões pessoais, como vimos no versículo 14. Uns outros aquilo, no versículo 17. Carne e sangue. As opiniões, carne e sangue. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou outros dos profetas. Isso é a carne e o sangue, cara. Então, quando nós vemos a carne e o sangue, o que dizem que eu sou, o que estão fazendo com Jesus, não, eu sou do Edir Macedo, não, eu sou do Valdemir Santiago, não, tu talvez seja Edir Macedo, não, os vários Cristos, rapaz. Custa entender, dentro desse texto, uma hermenêutica tão sincera e simples de entender. Dizem que Jesus é tudo. Jesus é Edir Macedo, Jesus é Malafaia, Jesus é Marco Feliciano, Jesus é Agenor Truque. Que tipo de Jesus são esses? Não salva, não morreu na cruz, não ressuscitou. No entanto, fundaram suas igrejas. Mas aí quando é o céu, aí reconhece a cabeça e o corpo. Quando não é a carne e o sangue, repare. Todos eles estavam equivocados, exceto um. Aquele que é a Quefas. Simão Pedro. Simão Pedro foi o único que recebeu esta revelação de Deus. E ao fazê-lo, foi o único que expressou a verdade, outorgada pela autoridade de Deus, porque Deus nunca muda, que teria a ousadia de ser tão audaz e negar que Deus faz o mesmo hoje, como fez antes. Legando a seu representante a autoridade na terra, a totalidade da verdade doutrinal. Tem explicação mais forte do que essa? E só para vocês terem uma ideia, Veritatis, que eu gosto muito desse site, Veritatis,
Veritas, Veritatis. É de um ex-protestante, cara. É de um ex-protestante. Por isso que eu acompanho muito eles e trago. Que é muito... expressões verdadeiras mesmo. Simão. Porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso. Romanos 3:4. Por isso que todas as seitas são o quê? Mentirosas. 1 de Timóteo 4, 1 e 2. Com o apostatamento da fé, veria o quê? Falsos mestres introduzir seitas no meio do povo. Por isso temos tantas seitas ao seu bel prazer. Hoje, se você quer ser protestante, você diz, eu vou escolher uma seita, vou pesquisar, que nem eu fazia. Né? Vou pesquisar aqui uma seita aonde eu me sinta melhor. Me sinto melhor, então eu... Era desse jeito que eu fazia. Dizem seguir as escrituras ao pé da letra. Todo protestantismo está baseado somente em opiniões pessoais, não na verdade doutrinal. Que se sinta bem é o que importa. A única coisa que dizem eles. Aonde leva uma atitude como esta, senão as opiniões diferentes, disputas e finalmente há uma separação sem fim do corpo de Cristo. Voltemos e revisemos os versículos anteriores. Deus não se interessa por opiniões pessoais de ninguém, senão daqueles que falam a verdade de sua doutrina. Eis que vos envio, quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16. Aí onde está a autoridade que Jesus deu ao magistério da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Se você pega o capítulo 16 de Atos, logo pós-concílio, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, no versículo 4 e 5, eles iam ensinando em todas as igrejas o que o concílio ensinou. Não ensinava Bíblia, ensinava o que o concílio decidiu. Atos 16, versículo 4 e 5. Pode pegar na Bíblia dos que seguem os originais, Ave Maria ou na Vulgata Latina, você vai ver. Os protestantes atacam a Igreja Católica dizendo que não se necessita de um Papa. Pois bem, deveríamos primeiro observar de seu próprio jardim, já que cada protestante atua como se fosse o próprio Papa de sua seita. Existem milhões de papas em todo o protestantismo, e todos correm de um lugar para outro, proclamando como verdadeira a sua opinião pessoal a respeito de sua interpretação das Escrituras Sagradas. Realmente será correto que exista milhões de verdades? Tendo entendido que a Sagrada Escritura diz ter somente uma verdade. Martim Lutero, o pai do protestantismo, depois de haver observado o dano causado pela interpretação individual das Escrituras em seu movimento, se lamentou dizendo o seguinte: este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos. A quem admita outro modo entre este e o juízo final. Quem ensina que Cristo não é Deus? Uns dizem isto, outros aquilo. Em breve serão tantas as seitas, tantas as religiões, quanto são as cabeças. Está no Luther, Women, 15, 16, 17, 18, 545, Day West, 3º, 61. Nenhum camponês é tão rude como quanto sonha e fantasia que foi inspirado, e fantasia ao dizer que foi inspirado pelo Espírito Santo, que deve ser profeta. Tudo isso são palavras de Lutero, tá? Está no Et terceiro, 61, dicho en ori los hechos de Lutero, 208. Homens cidadãos, continua Lutero, camponeses de todas as classes, entenda o evangelho melhor. Que eu ou São Paulo agora são sábios e se passam mais inspirados que todos os ministros.
1360, do Dicho. Então, o que fazer? As Escrituras anunciaram com veto em popa, instruir explicitamente sobre o que fazer, o que não fazer. Detenha-se antes de tirar suas próprias conclusões. Detenha-se antes de aceitar a mentalidade de que, se me sinto bem, então há de ser a verdade, transformando a mentira em verdade. Cuidado com o incessante e destrutiva interpretação individual da Sagrada Escritura, pois a mesma o proíbe. Obedeça ao que a Sagrada Escritura te demonstrar fazer. Então, como pode voltar à verdade doutrinal? Como Deus ordena a todos? A verdade é uma pessoa. Só existe uma verdade. Para ter uma verdade é necessário somente uma autoridade, a mesma e única. A autoridade dada somente a Simão Pedro e aos seus sucessores. Por isso o Espírito Santo está sugerindo a milhões de protestantes que interpretam a Escritura individualmente e com tantos pontos de vistas opostos a retornarem ao seio da Santa Igreja. Bom, nós temos aqui os vários pontos, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Primeiro ponto, o Espírito Santo inspira a verdade. Segundo, o Espírito Santo, o Espírito humano intrínseco em cada um. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. 3. O demônio, espírito diabólico, proveniente de Satanás. O espírito do erro, 1 de João 4:6. Toda a Escritura foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Razão porque a Bíblia é inerrante e tem que ser visto que nos chegou por inspiração divina através da Santa Madre Igreja. Olha só, é muito grande, eu vou parar por aqui, tá? É muito grande, certo? Eu vou parar por aqui, mas veja só, deu para vocês entenderem aí um pouco, né? As características dos erros protestantes, doutrinário, mostrando aqui com Bíblia. Então, se inscreva no canal. Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos. Os comentários é 100% para católicos, tá certo? Qualquer comentário de pessoas não católicas que venham aqui conversar besteira serão bloqueadas. Não tem acordo, tá certo? Porque eu nunca vou em canal de pastor, de protestante, conversar besteira. Então no meu também não aceito. Tá certo? Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.